Olá, eu sou Gisele Nader Bastos, médica, epidemiologista e Green Belt in Value-Based Healthcare. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mensuração de desfechos que importam para o paciente. No ano de 2006, quando Michael Porter publicou o livro Redefining Healthcare, ele colocou neste livro a fórmula de valor. A fórmula de valor onde ele dizia que era extremamente importante mensurarmos os desfechos que realmente importam para o paciente e na perspectiva do paciente. Esses seriam dados coletados e imputados no numerador dessa fórmula de valor. 10 anos depois da publicação desse livro, Porter publicou um artigo no New England Journal of Medicine mostrando que, apesar de todos os esforços para que isso acontecesse, de um total de 1.958 indicadores, apenas 218 se referiam a indicadores de desfecho, de resultado. E destes, apenas 32 referiam-se a indicadores de status de saúde autorreferidos pelo paciente. Um ano depois, na BMC, um novo artigo traz à tona a importância de construirmos indicadores através do envolvimento dos pacientes. É importante que se tenha a percepção do que o paciente considera importante para a sua saúde, e assim retomamos aquele cuidado centrado na pessoa, aquela metodologia já tão falada por nós em outros vídeos. Aqui eu trago a vocês um link para a AISHON. A AISHON é um consórcio internacional para mensuração de desfechos em saúde que foi criado por 3 grandes instituições no ano de 2012, incluindo aí a Harvard Business School, e eles já têm ao redor do mundo hoje 33 países coletando informações com os mesmos parâmetros. Super importante que o Eichmann define 3 grandes pilares. O primeiro pilar que o Eichmann define ele diz que toda decisão do paciente deve ser tomada a partir do conhecimento de dados do local onde esse paciente vai buscar atendimento. Então, para tanto, a padronização da coleta de dados é muito importante. Ter um indicador com numerador e denominador coletados da mesma forma faz com que o paciente possa facilmente escolher a partir desses resultados, para onde ele vai se dirigir. Os Estados Unidos têm isso, né? O Hospital Compare é um site onde você consegue enxergar a taxa de mortalidade dos diferentes hospitais americanos. No Brasil, nós infelizmente ainda não dispomos de um site assim, mas acredito que em breve a gente vai ter que ter essa disponibilização de dados, permitindo então a tomada de decisão mais fácil pelo paciente e sua família. O segundo grande pilar que o Eichmann traz é que os dados de resultado podem ajudar o médico a avaliar também e a se comparar e a comparar os desfechos around the world, né? Ao redor de todo o mundo, e melhorando também o cuidado que ele provê. Uma vez que eu olho a minha taxa de infecção em um determinado procedimento e me comparo com a mesma fórmula, o mesmo estilo de coleta de dados a um outro hospital localizado no centro do país, eu posso, então, me desafiar a melhorar a qualidade do cuidado que eu estou ofertando aqui no Sul. E o terceiro grande pilar que o Eichmann nos traz é a redução de custos. Ele diz que, na verdade, se nós fizermos as decisões baseadas em desfecho e que o paciente receba um cuidado adequado, apropriado e de qualidade, todos poderão ter como um objetivo comum a melhoria desse cuidado, nós podemos atingir uma redução de custos. Bom, quais são os componentes do Eichmann, então? O Eichmann são grupos, né, de pessoas do mundo inteiro que se reúnem a partir de uma condição clínica estabelecida, então, por eles, que vai ser trabalhada. Por exemplo, na Covid-19, foi constituído um grupo. Este grupo de profissionais, experts em várias áreas relacionadas à Covid-19, se reuniu sistematicamente através de web meetings e, ao longo de 8 meses, construiu o que nós chamamos de Standard Set, um questionário validado para aplicação em todo o mundo. Bom, quais são os componentes, então? Os desfechos que importem para o paciente, que representem o sucesso no manejo de uma condição clínica. Variáveis de case mix, que são aquelas variáveis que nós podemos fazer um ajuste de risco, por exemplo, idade,
sexo, eventualmente cor da pele, escolaridade, mas são variáveis importantes e que façam sentido para aquela patologia e condição clínica que nós vamos estudar. Tem também, dentro deste projeto do Aisson, as ferramentas de mensuração de desfechos são sempre instrumentos validados, usados para medir os PROMs, atualmente tão falados, né? O Patient Reported Outcome Measurements. Esses questionários são todos questionários que podem ser traduzidos, muitos deles já existem no português. Então, por exemplo, na próstata nós podemos utilizar o EPIC, nós podemos utilizar o SHIN e assim por diante. No câncer de mama nós podemos utilizar uma outra série de indicadores e questionários já validados na literatura. Além disso, esses recursos, esses dados, eles podem ser coletados por pessoas profissionais administrativos e são reportados pelo paciente ou por familiar, dependendo da construção do standard setting. Alguns deles, o familiar não pode responder, tem que ser auto-preenchido. E ele tem uma metodologia de timeline, que é uma sequência de tempo. Então, aqui eu trago a vocês um exemplo do câncer de próstata, né? Nós temos ali no T0, no momento do diagnóstico do câncer de próstata, o paciente recebe um contato feito por uma equipe administrativa que aplica o questionário, o termo de consentimento informado para participação nesse estudo. 30 dias após a alta, pós-procedimento, esse paciente recebe um novo questionário, 6 meses, 12 meses e assim por diante. É super importante que a gente saiba que os standard sets têm timelines diferentes. Para algumas patologias, o acompanhamento pode chegar a ser mensal, dependendo da importância que isso tem. E nada impede que um determinado centro acrescente uma ligação telefônica em um determinado momento. Se a gente julgar que é importante avaliar esse paciente com 3 meses de evolução, você pode incluir um novo questionário. O que acontece é que em todo o mundo, o questionário está sendo coletado no T0, 30 dias pós-alta, 6 meses pós-alta e 1 ano pós-alta. Mas você pode sim incluir a qualquer tempo uma outra ligação telefônica. E eu falo que ligação telefônica porque esse é o método que tem funcionado melhor para a coleta de dados aqui no Brasil. Vários centros brasileiros já usam a metodologia Aisson e têm reportado satisfação maior dos pacientes ao utilizar essa metodologia por telefone. Há alguns standard sets que os pacientes envolvidos são mais jovens, esses aceitam melhor o envio por e-mail, o que também é autorizado nessa plataforma, né? Ao todo já existem 39 standard sets, 33 países coletam essas standard sets e aqui estão algumas fotinhos representativas, no site se encontram todos eles. Já existe, por exemplo, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, câncer de mama, câncer de próstata, autismo, saúde bucal e agora mais recentemente esse standard set da COVID, que eu tive a felicidade de participar. E nós construímos, então, como eu comentei agora há pouco, ao longo de 2 meses, um standard set que tinha questões relacionadas à doença, mas também variáveis de case mix que nós julgamos que eram importantes, como a idade do paciente e o sexo, como determinantes para controlar possíveis fatores de confusão na análise estatística. Vejam a representatividade do grupo, né? Existe um project team, que é o time deles, que fica localizado, então, dentro da sede, e depois vários representantes, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Colômbia, Israel e assim por diante, né? O que faz com que a gente tenha essa representatividade. Foi definido, então, quais eram os níveis onde esse questionário ia ser aplicado, se definiu que eram nos locais de atenção primária e secundária, e se excluiu crianças e adolescentes com menos, ou adultos jovens, né, com menos de 18 anos de idade. Bom, eu trouxe outro exemplo aqui para vocês. Na verdade, nós já conversamos um pouquinho sobre ele ali atrás, mas que para mostrar que a gente pode sim, e eu tenho um exemplo real, onde eu participei da implementação de um standard set de câncer de próstata localizado, onde cada paciente que recebia o diagnóstico era contatado depois da cirurgia, e nós incluímos essa visita aí telefônica, esse contato com 1 e com 3 meses pós-operatórios, porque os nossos cirurgiões entendiam que era extremamente importante coletar essas variáveis num pós-operatório mais imediato.
Vejam que esse é um questionário que está todo em inglês, mas ele tem a versão traduzida para o português. Nós conseguimos, existe um manual de instruções no site do Consórcio Internacional, e aqui tem o EPIC 26, então, com seus domínios, que são incontinência urinária, incontinência fecal, disfunção sexual e vitalidade hormonal, e também o SHIM, que trabalha com a disfunção sexual, e a gente classifica ele num score de severa, moderada, média ou sem sinais de disfunção sexual, a partir de questões padronizadas, e todos nós temos no mundo inteiro o mesmo questionário e temos a mesma forma de coleta, o que certamente facilita a comparabilidade dos dados. Para quem quiser entender um pouquinho mais sobre como funciona o consórcio, como funciona a mensuração na perspectiva do paciente, eu vou deixar aqui esse link que está dentro do site do AISHON, que é um link onde o Michael Porter, nosso mentor dentro da cadeia de valor e da geração de valor, né, fala sobre a história, as estratégias e a estrutura do AISHON. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês acham que esse vídeo pode acrescentar para alguém que está estudando nesse momento geração de valor e a importância da geração de valor no cuidado, através de um cuidado centrado no paciente, fique à vontade para compartilhar.